Bom, gente, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu estou começando aqui a gravar e a reproduzir mais um vídeo para a gente comentar e dar sequência ao nosso curso, né? Hoje eu estou trabalhando com a reprodução de uma cena, uma sequência que, na verdade, dialoga, na minha opinião, fortemente com a cena com a qual nós trabalhamos na exposição passada, né? Que era do Eisenstein, a escadaria de Odessa. Aqui nós estamos trabalhando com aqueles 15 minutos iniciais do Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan, uma sequência que eu já havia relacionado e comentado com vocês, né, em relação a outros aspectos da linguagem, e eu queria chamar a atenção muito para essa primeira imagem que aparece aqui, né? A minha internet, eu acho que eu já falei com vocês, é péssima, né? Mas a imagem congelou precisamente num ponto em que eu acho oportuno, né? Então, para comentar um pouco a ideia, né, do uso da fotografia do Robert Capa, né? Essa sequência aqui, essa cena aqui, é uma construção cenográfica, mas é claramente inspirada na fotografia, no fotojornalismo do Robert Capa, né? Vocês vão perceber aí esses equipamentos de guerra, né? Acho que tem um nome específico, que são colocadas aí. Tem uma hora que aparece do alto uma visão bem grande, e é uma visão muito interessante porque trabalha com o modo como se deu o desembarque, um desembarque massivo através de forças aliadas e que estava preparado, num certo sentido, para colocar uma ação decisiva, né? Vocês percebam aqui, já nessa primeiro trecho de sequência, aquele mesmo recurso narrativo que o Eisenstein usou na escadaria de Odessa, né? Para aqueles que já assistiram o filme, é bem viva na memória essa imagem. E se congelar de vez, acho que os elementos que eu precisava eu já tenho. Vocês se lembram, os que assistiram, e os que não assistiram depois, eu recomendo que procurem fazê-lo através do nosso YouTube, né? Cada um desses soldados que constam e que estão nesta lancha será retomado e revisitado, inclusive o Capitão Miller, no momento oportuno, né? Ao mostrar um rezando, o outro enjoando, o outro preocupado, o Spielberg está criando uma empatia do espectador com cada um desses protagonistas. Então, nós, quando os vemos no campo de batalha, numa ação em que eles quase que se tornam anônimos, nós já os tínhamos como uma referência, né? Aqui é o Capitão Miller, né? E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, né? Lembrando que o Miller americano, aquele da cerveja, Miller com I e 2 L's, é com certeza aparentado do Müller alemão, que é o Müller com U e trema, né? São famílias, né? Havia uma sólida imigração alemã para os Estados Unidos. A guerra, num certo sentido, coloca em campos opostos, mas em vários momentos desse filme, essa questão chega a ser relativizada, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é importante sempre destacar, né? Nessa cena especificamente, vocês perceberão que quase sempre, assim como ele se esforça em mostrar individualizadamente os protagonistas com os quais ele quer gerar uma empatia, o agente alemão é quase sempre uma máquina, né? Ele aparece abordado de costas, a gente muito frequentemente tem a visão do soldado alemão, mas não vê o rosto dele. Ele não é um ser humano, ele é uma máquina de matar, né? Assim como os cossacos na cena do Eisenstein, né? Há um elemento que é humano, esse humano que vocês estão vendo aí, né? Uma face sofrida, uma face angustiada, uma face emotiva, né? Que de alguma maneira alterna entre o plano sequência e o close-up, né? É a mesma linguagem do Eisenstein. E aí quando começa o massacre, né? Veja que há uma proximidade com o massacre de Odessa, né? Muitos são os que morrem, aí você já não percebe que os que morreram são aqueles que você viu. E veja só, a figura do alemão, ele parece o cosaco, né? Ele é uma máquina, o movimento dele é mecânico, é desumano, é absolutamente incapaz
de expressar um pouco daquela dinâmica da humanidade, né? Aí os soldados vão caindo um pouco no próprio no mar, né? Alguns morrem afogados e possivelmente Bom, agora eu acho que nós já temos os elementos estéticos que a gente precisava, né? É, e, e, e eu não sei como alternar isso, mas nós vamos continuar então falando, embora eu vá mostrar outras questões que para nós são importantes. O que o Spielberg faz com essa, digamos assim, com essa cena, né? Ele está criando uma narrativa que vai e volta no tempo em várias oportunidades. Aqui, a fotografia do Robert Capa. Isso aqui é literalmente uma das fotos que sobrou do desembarque em que ele esteve praticamente presente. Ele quase que desembarcou junto com esses indivíduos. Ele perdeu muito material para a água, né? Perdeu pela umidade e sobraram, salvo engano, 4 fotos desse desembarque imediato. Depois houve outras fotos de guerra, mas desse desembarque sobraram 4 fotos, né? E veja, é o sofrimento atroz, né? Uma situação de impotência, que é a mesma situação que a escadaria de Odessa traz, né? Uma cena que mostra, num certo sentido, os horrores de um conflito dessa natureza. Lá era um conflito social, aqui se torna um conflito de guerra, né? E, obviamente, que isso tem uma força muito grande do ponto de vista narrativo e, sobretudo, reiterando aquilo que eu acho que já comentei com vocês certa feita, né? Que é a questão do quanto os Estados Unidos se esmeram em colocar uma narrativa própria nas guerras que perderam, né? A Segunda Guerra Mundial foi perdida no sentido simbólico, né? Não que eles não tenham participado do esforço vitorioso de guerra. Eles com certeza participaram, né? Eles foram, junto com os russos e os ingleses, forças muito ativas na libertação da Europa do nazifascismo. Porém, o que fica muito bem, aqui a capa do DVD, né? O que fica muito bem demonstrado é que eles chegaram tarde, né? Na verdade, quem chegou primeiro foram os russos, chegaram praticamente avassalando a Europa, né? Os soviéticos na época. Eles chegaram tomando a Europa quase como um todo, como do ponto de vista geoestratégico, e aos Estados Unidos sobrou a guerra cultural, sobrou literalmente aquilo que às vezes alguns teóricos se ressentem tanto, né? Mostrar através da produção cinematográfica que os Estados Unidos foram um protagonista mais importante do que talvez tenha sido. Se vocês pegarem a literatura do leste europeu, mesmo a literatura soviética sobre a guerra, vocês vão ver a importância estratégica do cerco de Stalingrado, da chamada Frente Oriental, né? Até mesmo numa comédiazinha que eu assistia na minha juventude, chamada Guerra, Sombra e Água Fresca, fica patente, havia lá um sargento Schultz, que era constantemente ameaçado pelo comandante de um campo de guerra, de um campo de prisioneiros, né? E a principal ameaça que ele sofria era exatamente a de ser mandado para a Frente Oriental, porque a Frente Oriental é como se fosse a morte certa, né? A Frente Oriental era, naquele momento e naquela conjuntura, uma declaração de morte para o indivíduo. De novo, aqui vocês veem o alemão, né? Sem humanidade, sem um traço fisionômico identificável, né? Promovendo uma mesma carnificina. Parece, num certo sentido, uma cena de videogame, né? Quase. Até o momento da virada, o que você tem é um grande massacre, é um grande morticínio, né? Aqui o Tom Hanks, que faz o papel do Capitão Miller, né? Essa suspensão do som que no filme acontece é muito interessante porque ela também acontece no Eisenstein. Tem um momento que aquela mulher sobe com a criança nos braços, meio que reclamando, né, um pouco de humanidade dos cossacos. Também lá há uma suspensão do som, né, meio que para levar o telespectador a refletir um pouco mais sobre a iniquidade daquela cena. Então há uma simetria quase perfeita entre as duas cenas, sobretudo do ponto de vista do uso da montagem, né? Vocês percebem que essa cena aqui, ela é filmada N vezes, provavelmente foi usado um aparato muito grande, tecnológico, e foi filmada várias vezes e de vários pontos de vista. É aquilo que eu já comentei num vídeo anterior, é a chamada set piece, né? A obra máxima do diretor,
que acontece num momento em que ele assume o controle da obra de uma maneira não terceirizada, né? Há quem diga que hoje em Hollywood os grandes diretores se dedicam sobretudo a essas cenas, que são cenas lapidares, que são cenas inaugurais de cada filme, e que o diretor nunca abre mão dela, mas que, num certo sentido, elas hoje estão, como toda a indústria, segmentadas e uma parte delas terceirizadas. Basta ter um roteiro e na hora da montagem o diretor se assenhora. Mas, de qualquer maneira, eu não queria deixar de fazer essa abordagem comparativa, porque é uma cena extremamente interessante, uma cena que, num certo sentido, é o que justifica o filme. Para dizer a verdade, todo o resto do filme, conforme eu já disse antes, é charopada nacionalista norte-americana, né? É aquela ideia de que um determinado comandante militar descobre que 4 filhos da senhora Ryan tinham morrido, né, na guerra, e ele não podia dar a notícia da morte de um 5º filho. E esse 5º filho, em tese, estava, veja o Cossaco de novo aqui, esse 5º filho, em tese, estava no interior da França, perdido, dado como morto, mas que era preciso fazer um esforço de guerra para que ele fosse recuperado. E, obviamente, esse esforço de guerra é o ato heróico fundamental. Vocês veem que, a partir desse momento, tem um momento de inflexão, eles começam a se recuperar, alguém encontra um ponto de saída, né, na praia, eles se aglomeram ali e vão criar uma estratégia para finalmente derrubar a casamata. E depois daquilo é toda uma sucessão de sucessos e êxitos, né? Que acaba fazendo com que as próprias ações se transformem no curso da narrativa. De qualquer maneira, eu não queria deixar de passar essa cena. Vocês vejam que eu estou usando ela desde o início do vídeo. Ela dura aproximadamente uns 15 minutos até a recuperação final dos participantes, né? Quando eles de fato assumem o controle da própria narrativa, da própria sequência, né? E de alguma maneira é uma cena que justifica o próprio filme. Fora essa cena, não tem grandes coisas que vale a pena. Com vocês, o gato, né? O gato resolveu interferir no meio da filmagem para mostrar a sua pertinência. Mas então, voltamos aqui ao Spielberg, só para concluir, que esse bloco já está terminando, né? Lembrando que, na verdade, existe um paralelismo e uma simetria muito grande entre a escadaria de Odessa e esse desembarque da Normandia, que, obviamente, isso tudo se presta a uma narrativa bastante dramática de acontecimentos que o cinema procura retratar. Então, desse ponto de vista, o cinema dramatiza a história, ele parte de uma história real, mas ele reorganiza o tempo, ele reorganiza a sequência e ele reorganiza a própria história do acontecimento, né? E desse ponto de vista, eu acho que Os Resgates do Soldado Ryan é um filme seminal, é um filme que vale a pena entrar para os registros da história do cinema, não obstante todo o conteúdo ideológico